Olá, sejam bem-vindos. Já deu start aqui na gravação, né? E Leomar, tudo bem? Deixa eu já compartilhar a tela aqui, que aí fica mais fácil da gente analisar aqui. Então, na aula passada, né, só aproveitando aqui, ó, aqui tem a divulgação, o pessoal estava até olhando aqui, mas o link, aparentemente, o link não está aqui, não. Eu vou perguntar para o pessoal aí de divulgação, né, que eu não estou vendo aqui. Olha, eu tô clicando aqui, mas não tá indo não, né? Deveria estar nesse botão. Então a gente tem cursos aí gratuitos, né? Que você pode fazer ele EAD, cursos rápidos aí, né? Que alguns é de 160 horas, outros são de 40 horas aí, então depende. Eu vou ver com o pessoal da divulgação aqui por que que ele não tá clicando aqui. O ideal é você ter um link associado aqui, ó. Tô passando na imagem, ele não está interativo aqui. Mas é no próprio, é no site, pelo menos esses que estão aqui disponibilizando, fica no, é de Goiás aqui. Eu sei que é porque eu tô monitorando uma turma, acho que é do curso de eletricista industrial, né? É do Roberto Mange, desses cursos gratuitos aí, eu tô verificando essa turma. Depois eu vou dar uma olhada aqui. É interessante ver esses cursos aqui. Então, pessoal, na aula passada aqui eu estava dando uma olhada. Primeira aula, né? Eu fiz uma introdução aí sobre projeto elétrico. A segunda aula foi a análise da atividade um. E como eu falei nessa aula aqui, né? Hoje a gente vai fazer a análise da atividade 2, né? E eu já deixei até uma pré-análise, porque essa de hoje aqui, ela é um pouquinho diferente, né? Tanto a um quanto a 2 aqui é de uma mesma situação de aprendizagem. A 3 vai ser a situação de aprendizagem 2, né? E essa 5 aqui, né, que eles chamam de 5, ela, ela faz parte da situação de aprendizagem 3, tá? Então são quatro atividades, né? A quarta aqui, ela tem uma situação de aprendizagem própria e ela está com uma atividade 5 aqui. É igual eu expliquei, esses cursos de vocês e não, eletrotécnico, as graduações, eles têm várias situações de aprendizagem. Daí, para não ficar sempre uma mesma situação de aprendizagem, né, para aquela disciplina, eles vão trocando essas atividades. Por isso que colocou a 5 aqui em vez de ser a 4, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa pastinha de atividades. Como ela é uma mesma situação, eu vou deixar aqui para a gente não confundir, eu vou pôr uma pasta aqui como ATV 1, vou chamar ela de atividade 1. O que a gente precisou para fazer a 1 aqui, ó, foram as plantas, né? E a própria folha da atividade 1. Vou selecionar aqui. Só não vou selecionar a situação de aprendizagem 1, porque ela é a mesma para a atividade 2. Então, vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de ATV2. Vamos baixar, vamos lá em situação de aprendizagem. E depois eu vou mostrar aqui, eu já deixei uma pasta aqui com as minhas análises. Essa atividade ela é cansativa, viu? Então, prestem bastante atenção. Lembrando que aqui está a pasta do projeto básico, né? Que são esses projetos aqui, ó, o arquivo em PDF, para você conseguir visualizar. A folha da atividade um, que é esse arquivo em Excel, né? E agora, vamos baixar a folha da atividade 2, que eu vou pôr numa pasta separada aqui.
Deixa eu tirar aqui esse painel aqui que está atrapalhando. Deixa eu apagar esse arquivo tudo aqui para não me atrapalhar aqui no andamento da aula. Então, vamos já abrir a descrição da atividade da SAP 1, né, que tem a atividade 2, né? Eu vou só revisar a atividade 1 porque ela tem a ver. E vamos pegar a folha da atividade 2. Eu já até estava fazendo uma análise aqui. Deixa eu fechar minha folha aqui com a análise, porque depois eu vou utilizar as duas aqui. Então, essa é a folha, né, padrão aqui, em que você vai colocar aqui, ó, por exemplo, nome da empresa que você inventou, seu e-mail, né? Tem algumas inclusões aqui que eu vou mostrar a folha de lado a lado para você entender melhor, né? Então, né, esse é um exemplo aqui, né, de aqui, ó, elaborar uma proposta técnica e comercial de acordo com os dados levantados na planilha de preços da atividade 1. Por isso que eu disse que tem algumas atividades que dá para você fazer ela independente da anterior, né? Mas essa daqui, ela depende da atividade 1. Então, né, com base no estudo material didático e nas aulas que eu estou ministrando aqui para vocês, tem que elaborar essa proposta técnica. Então, deixa eu ver se eu salvei alguma coisa aqui, porque senão eu vou até utilizar a minha planilha de análise. Eu não, acabei nem salvando aqui, não. Então, não vou nem utilizar essa planilha aqui. Vou utilizar da minha análise aqui, beleza. Então, como é que eu vou elaborar essa proposta técnica aqui, baseado, né, na primeira atividade? Então, lembrando aqui, pessoal, já deixei as pastinhas aqui já pronta. Então, lembra que eu mostrei essa daqui aula passada, ó, uns 33 itens aqui, ó, para documentos ou atividade direta, né? Fui explicando cada uma delas aqui, né? O que que é um memorial de cálculo. Você pode colocar tanto no memorial descritivo quanto no próprio projeto, né? Memória ou memorial de cálculo é basicamente todos os cálculos que você fez para um determinado projeto. No caso aqui, ó, de aterramento, o do cabeamento, né, elétrico, né, memória de cálculo de curto-circuito, leitos, eletrocalhas, isso vai ser a atividade 5, né? A memória de cálculo do luminotécnico. E tem alguns aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, classificação das áreas da planta, ele não se aplica, né? Tem, por exemplo, quando eu falo de área classificada, segundo a NR10, né? Mas essa classificação poderia ser outra, viu? Isso quando eu falo área classificada, área que tem risco de explosão. Sinceramente, eu não sei, assim, como não foi eu que elaborei essa tarefa aqui, né? Então fica aberto, né? A classificação é quanto ao uso daquela área, por exemplo, uma área de desnatação, né? Quando a gente mexe na indústria com produtos aí derivados do leite, dependendo do tipo de produção que você faz, você utiliza uma caldeira ali com uma resistência, daí você faz um processo ali de pasteurização, né? Você aquece, depois você resfria, e daí você pode classificar essa área como a área de desnatação e pasteurização. Tem esse tipo de classificação. Mas tem a classificação que é quanto ao risco ou não de explosão, né? Um ambiente fechado aí, um silo de grãos aí, por exemplo, ele tem um risco de explosão, né? Porque aquela poeira as partículas ali que sobra ali do beneficiamento ali, né? Vamos supor ali da soja, do milho, por exemplo, né? Ele pode tornar-se explosivo ali, enclausurado, né? Uma fagulha pequena ali pode incendiar.
Então, o que está fora do escopo, ó, coloquei o laudo, como é só uma planilha de preços para o projeto, né? Então, laudo técnico não vai ser necessário. Ó, o parecer técnico e planta de comunicação também está fora do. Por isso que eu não coloquei homem-hora, né? O valor aqui. Planta de localização, né? A planta de locação, a de situação, né? Não está prevista, né? A planta de situação, a de localização, ela é relacionada ao projeto arquitetônico, projeto civil e documentação referente à prefeitura aí. Então, já que é de projeto elétrico, então está fora do escopo. Aí eu procurei assim pegar coisas, ó, por exemplo, aprovação junto aos órgãos públicos, né? Por exemplo, eu só vou fazer o projeto aqui, a planilha de preço unitário é só para o projeto, não é para aprovação, por exemplo, na Equatorial, né? Por isso que está aqui fora o de escopo. Isso aqui foi eu que fui pensando aqui. Você poderia muito bem fazer essa planilha de preços unitários, né? Contemplando a aprovação, né, na Equatorial, por exemplo. Você poderia fazer. Isso aqui foi eu que fui pensando aqui num jeito, né? E para cada valor de homem-hora aqui dos profissionais, né? Do engenheiro, projetista, o cadista aí, né? Que eu fui colocando, a fórmula ela já desenha um valor aí para cada um, né? Então, as built, levantamento de campo de arquitetônico, né? Quem vai fazer é o pessoal da civil, então por isso que está fora do escopo. Assistência e montagem é só projeto, né? Então está fora do escopo. Logística, né? Translado, hospedagem, alimentação. Como é um projeto, você não vai. Basicamente, quem vai lá levantar, como não é sua equipe, né? Você vai precisar do arquitetônico, mas é a empresa que te fornece, né? Então está fora do escopo também. Outra coisa que pode estar fora do escopo, ó, plotagem, impressão, o livro, esse book aqui, seria o memorial, né? O memorial descritivo, toda e qualquer documentação relacionada aí. Então está fora do escopo, né? Ou seja, se tiver que gerar impressão e provavelmente, né, é normal que se gere, né? Isso é tudo por conta do cliente. Por isso que está aqui, ó, fora do escopo. O cliente é que vai, né, fornecer. Então, para esse que eu fiz aqui, né, lembrando que eu falei que você vai fazer o seu próprio aí, né? Para esse meu aqui, ó, deu sem imposto 35 mil, os impostos deu na casa dos 5 mil, e o total deu R$ 41.349,50 aí, tá? Então, esse foi o meu. Eu vou basear, eu vou deixar aqui minimizado, né? Essa daqui é a folha que eu já abri, a folha que eu baixei, né, lá do AVA, né? Agora, como essa análise ela é um tanto, vamos dizer assim, chata, né? Um tanto complexa, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei algumas orientações aqui, né? Devido ao fato de algumas informações serem subjetivas, né? Até para me ajudar, até na hora de eu fazer a correção, né? E também para mostrar aqui na explicação da atividade, né? Algumas informações são subjetivas, então eu coloquei aqui, eu inventei números aqui, tá bom? Você não precisa colocar exatamente o que eu estou mostrando aqui. A empresa é a DCD, a empresa realmente está lá na planta, lá, né? É realmente a DCD Combustíveis e Derivados, viu? Quer ver? Ó, vamos lá. Vamos, vamos pegar. Só você pegar na planta lá, ó, olha, DCD Combustíveis e Derivados. Então, eu tirei daqui, ó. Se eu não me engano, o arquivo, ó, e esse arquivo aqui, ó, geralmente empresas e escritórios aí, né,
de engenharia aí, né, na parte elétrica, na parte civil, né, qualquer escritório de engenharia de qualquer área, mecânica, né, a química, os projetos que a gente realiza, né, que a gente concebe, geralmente ele fica numa rede interna, né, fica um servidor, ou um servidor locado na própria empresa, né, ou um servidor na nuvem. Daí o pessoal compartilha todos os projetos, né, e a facilidade de você compartilhar na nuvem é você poder, né, dependendo do tipo de projeto aí, né, do arquivo, você poder trabalhar, né, junto com outra pessoa no mesmo arquivo, enquanto um faz a parte elétrica, o outro faz a parte arquitetônica, e os dois podem trabalhar no mesmo tempo, no mesmo arquivo, né? Você coloca em nuvem aí, num Dropbox da vida, ou se for uma solução aí da Microsoft, no OneDrive, né? Ou se for a solução aí do Google, você coloca na nuvem do Google, que eu esqueci o nome. Você vê, né? Eu pago esse serviço e nem me lembro do nome da nuvem. Então, muitas empresas hoje em dia estão utilizando isso. Na época que eu prestei serviço como projetista, né, no escritório, o servidor era interno, não era na nuvem, ficava numa máquina principal, que ela nunca era desligada lá no servidor, né? Dentro lá do escritório, e daí a gente compartilhava, mas aí a gente, nesse caso, como era, se eu não me engano, era o AutoCAD 2004, não me falha a memória, a versão que a gente estava utilizando, né? Meu chefe, ele tinha desde a 2000, acho que era 2000, e daí, como ele era o dono lá, né? Ele tinha é por licença, né? Tem uns que é hard lock, né? Alguns programas aí, por exemplo, AutoCAD Illumine, né? Para fazer projeto elétrico, fazer SPDA, né? Eles tinham hard lock na época, né? Como se fosse um pendrivezinho, né? Aí tinha uma versão que era na porta serial, outra versão era num pendrive, e daí esse hard lock ele liberava o programa para você usar. Já no, o AutoCAD mesmo era uma licença web que a gente tinha, que a gente conectava. Semelhante a essa versão aqui que a gente tem aqui como professor, né? A gente tem uma versão aqui do Senai, que aí todo ano, né, cada professor cadastra. Se o professor precisar mexer num AutoCAD, ou o pessoal aí do design, né, precisar mexer no Autodesk Maya, né, que é para animação. Aí, dependendo aqui da área aqui do Senai, a gente utiliza soluções aí da Autodesk licenciada aí, conforme a demanda. Pessoal aqui da mecânica utiliza o AutoCAD Inventor, né, que é para você criar desenho técnico de peças, né, e outros programas aí também, né? Ele é um pouquinho pesado, mas ele é bem completo. Então, esses arquivos, geralmente a gente dá um padrão para ele. Tá vendo aqui, ó, o arquitetônico, ó, o padrão dele é o DE, né? 360, arquivo 01, né? Arquivo não, esse arc é de arquitetônico, então é um projeto arquitetônico. Eu dei o nome do projeto elétrico, né? PR, né? 360 elétrico 001, né? Então, seria a primeira prancha, né? Ou até o primeiro, vamos pegar aqui, vamos pegar o arquivo em. Isso aqui é o arquitetônico, é melhor eu pegar o elétrico aqui, que fica mais fácil. Deixa ele abrir aí, que ele é meio pesadão. Abriu esse aqui é o arquitetônico. Ó, esse é o arquitetônico, ó, tá vendo que tem, olha, ó, DE 360 01. Ó o elétrico aqui, ó. Lembra a subestação lá, subestação, uns dois transformadores aqui, ó. Dois transformador de, deixa eu ver se tá. 750 kVA aí, ó.
Aí tá vendo aqui, ó, na descrição do projeto, ó, DE 360001. Tá vendo aqui, ó? Então, exatamente, é porque faz tanto tempo que eu criei esse negócio aqui que eu é exatamente o mesmo nome aqui, né? Então, subestação da área 360. Então, esses aqui são elementos, pessoal, elementos de personalização da proposta, né? Igual tá pedindo aqui da proposta técnica comercial. Depois que você levantou os valores aqui, né, para cada serviço, discriminou, ou seja, falou cada serviço nos 33 itens, e depois nesses itens aí do 41 até os 50, né, dá uns 9 itens aí, né? É, você, a partir da discriminação da planilha de preços unitários aqui, né? Você vai elaborar essa proposta. Então, a primeira coisa é a personalização, né? Aí eu deixei aqui algumas orientações, ó. Você deve preencher ou alterar os campos em vermelho de acordo com a identificação, o título de cada campo. Você, aluno, deverá manter, alterar e editar, incluir ou excluir exemplos mantidos no modelo de acordo com os dados da avaliação da proposta. Devem ser incluídas informações sobre a identificação do aluno, né? O seu nome aí e tal. Aluno, matrícula. Deixa eu pegar o arquivo original, né? Que é bom. Eu só coloquei isso aqui a mais aqui, ó. Porque tem muita coisa que é subjetiva, então não tem o nome certo. Aí tudo que é dado que você vai ter que colocar, eu aproveitei e grifei ele aqui de amarelo, né? Como se fosse aquele o marca-texto, né? Para a gente não se perder, que é muita coisa escrita aqui. Ok, né? Aqui é o responsável pelo projeto e tal, o projetista, então deixa desse jeito aqui. Beleza. Eu personalizei até a marca aqui, ó. Na hora que você dá dois cliques aqui, ó, abre o rodapé, né? O rodapé. E aqui embaixo no rodapé não tem, não, né? Mas aqui em cima aqui do cabeçalho tem, né? Aí personalizei aqui, ó, PR 360, né? Subestação da área 360 aí, o projeto. Personalizei também. Mantive os mesmos itens, ó, da 1 até o 11, ok. Agora aqui, ó, né? Esse item opcional, como é algo fictício, né? Você pode falar que é a empresa aqui, ó. Por isso que eu pus algumas observações, ó. Seria interessante você criar um texto, né, que fale sobre o ramo de atuação aí, né, da Mega, é, não só da Mega Projeto, né, mas da DCD, né, DCD Combustíveis, deixa eu ver aqui. Olha, DCD, ó, Distribuidora de Combustíveis e Derivados, ó, tá até aqui uma dica aqui, ó, desde 1980. Aí você inventa aí, né, uma história aí. Mas tem algumas coisas aí que é opcional, né? E, né, também, né, sobre a Mega Projetos aí, né? O que que a Mega Projetos faz, né? Projetos elétricos aí, né? E projetos específicos aí, né? Elétrico e na parte específica aí de automação, né? E de equipamentos também, você pode colocar, né? Então, eu dei uma dica aqui, né? A dica geralmente eu coloco em verde aqui, ó. O ramo de atuação da empresa de combustível, que é dona da subestação a qual, né, você está fazendo o projeto elétrico. Esse daqui é o diagrama unifilar, né? É, tem empresa aí que só o diagrama, por exemplo, geralmente isso aqui é fora do Brasil. Fora do Brasil, o projetista, né, o engenheiro aí, ele faz o projeto bem simplificado, porque o eletricista, né, os outros que pegam os tomadores de serviço, eles têm que saber exatamente, aí até por isso que eles abreviam bastante. Eu já vi projeto aqui de fora, aqui do Brasil,
que era basicamente diagrama unifilar, não tinha detalhe, não tinha esse desenho técnico que a gente coloca geralmente das normas técnicas de distribuição da região, né? Não tinha esses desenhos, esses detalhes, não. Era só o diagrama unifilar, um diagrama semelhante a esse daqui, mostrando que está vindo a subestação e acabou. É como se fosse essa folha aqui, era só isso, que era o projeto. Aí o pessoal que se virasse, né, para poder fazer a execução. É óbvio que uma coisa muito específica, uma montagem específica, né, igual uma mesa de corte, né, a plasma, o pessoal dava mais detalhes, né? Beleza. Daí, ó, personalizei aqui a empresa, DCD Combustíveis Derivados, né? Que você está enviando a proposta, né? Daí eu não inventei o número aqui não, né? Mas é bom você colocar o número, o telefone, né? O seu telefone aí, ó, e-mail, é igual aqui, ó. Na folha já até dá a dica aqui, né? E-mail e telefone do funcionário de contato, do funcionário do contato do contratante aí, né? Beleza. Coloquei aqui, ó, deu uma modificada aqui para você ver que a única coisa que eu mudei do texto, como ele é um texto padrão, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei no escritório de engenharia, a gente pegava os memoriais descritivos que já estavam prontos de outros projetos, né? E baseado neles a gente elaborava o memorial descritivo, elaborava propostas, né? Proposta, eu vou te falar que só o engenheiro lá, vamos dizer assim, o engenheiro sênior lá é que fazia, geralmente, né? Mas isso porque era um escritório pequeno. Agora, quando é escritório grande, geralmente o engenheiro-chefe lá, o sênior, ele ajuda o comprador, o pessoal lá da administração, né? Fazer a proposta técnica, porque ele tem o quê? Ele tem um conhecimento técnico para tal proposta de projeto elétrico, projeto de SPDA e assim por diante, tá? Então, eu destaquei aqui, ó, até tirei a cor, o vermelho aqui, ó, destaquei a Mega Projetos. Então, os projetos de referência, né? São esses três documentos aqui, o projeto elétrico, né, que é o arquitetônico, desculpa, né, que é essa primeira prancha aqui, ó, esse é arquitetônico, e o segundo é o elétrico, que é o diagrama unifilar, desculpa, simplificado, e o memorial descritivo básico, se eu não me engano, o memorial descritivo, acho que ele é numa próxima tarefa, né? Então eu resolvi chamar ele de MD, né? Memorial descritivo aí. Beleza. No item 4 aqui, ó. Daí, ó, solução proposta, né? Isso aqui é uma dica aqui para vocês, ó. Prever no mínimo os itens abaixo listados, né? Baseado no conhecimento e baseado também no material didático, pessoal, dei uma olhada no material didático. Às vezes você está vendo eu mostrar aqui, né? Aí você, nossa, mas o professor está tirando isso só da experiência dele? Não, da minha experiência como projetista, sim. Só que eu estou me baseando, cadê projetos? Eu estou me baseando esse aqui, ó, é o material didático de vocês, ó. Lembrando que ele vai estar aqui, ó. Conteúdo do curso, é, livro digital. Então, esse livro aqui, ó, é esse que eu estava utilizando para dar aula para outra turma, né? A gente estava fazendo a última atividade aí, né? Então, é esse livro aqui, ó. Se você for olhar nele aqui, se você for dar uma olhada nele aqui, ó. Vamos para o sumário dele aqui, ó.
Aqui, se não me falha a memória aqui, ó, levantamento de dados, parte componente, requisito normativo, roteiro para elaborar um memorial descritivo. Se não me falha a memória, quer ver, ó? Ah, né, esse aqui é o cronograma, esse aqui é outra coisa. É, o memorial descritivo não está pedindo para você fazer, não. É, mas assim, esses dados aí, né, de memorial descritivo, ou seja, de cálculo, resumo do que tem no projeto, tá tudo dentro do projeto aqui, na documentação de referência, que você utilizou ela, como o próprio nome já diz, como referência para elaborar, né? Aqui, ó, eles mostram aqui, ó, na no capítulo 5, ó, projeto de SPDA, onde tem projeto de força e aterramento, projeto de iluminação industrial, ó, e tem normas aplicadas, informações predecessoras, recomendações técnicas. Então eu fui tirando aqui, ó, e detalhamento, o que que ele vai ter que ter aqui, ó. Está vendo que está tudo em X aqui, que é para você ler, né, literalmente o material didático, né? Daí eu fiz um resumo aqui, ó. A solução proposta prevê no mínimo os itens, né, listados abaixo, o item 6 do memorial descritivo, né? Então, lá no material didático aqui, ó, vai mostrar aonde você, né, onde tem sobre o memorial descritivo aqui, tá? Aí eu elenquei aqui, ó, olha, detalhamento do projeto da disciplina de elétrica para o projeto de subestação, né, da área 360, né? Eu coloquei disciplina de elétrica porque eu estou, né, orientando aqui vocês, né? Detalhamento do projeto. Deixa eu até mudar aqui. Projeto elétrico. Ah, melhorou aqui. Para a subestação, né? Área 360, localizada, né, na área 360, unidade 20 da DCD Combustíveis. Isso aqui tudo eu fui criando. Então, projeto de distribuição e força. Ixi, eu movi aqui. Projeto de distribuição e força, né? Ou seja, desde lá da onde saiu. Vamos pegar aqui o projeto. Vou pegar o do AutoCAD aqui que fica melhor. Desde lá, esse distribuição força, ó, desde a saída lá de 13,8 até do primário, né? Lá da rua, chegar no primário do transformador de 750 para depois ele ser convertido a baixa tensão e alimentar os equipamentos aí, né, do elétrico da DCD Combustíveis, né? Então, projeto de distribuição e força, né? Ou seja, desde a entrada, né, da subestação, são dois transformadores aqui, né? Até o próprio transformador. O projeto de iluminação, né? Se tiver um luminotécnico, geralmente residencial de alto padrão, o pessoal faz luminotécnico, e de indústrias aí, dependendo aí, né, também faz-se o luminotécnico. Eu vou falar a verdade, geralmente quem faz esse luminotécnico é o arquiteto, né? Geralmente o que eu mais, assim, vi, a gente aprende, né, no caso aqui de vocês, né, assim, pro eletrotécnico ele é bem resumido, né? Mas a gente, assim, lá na elétrica, o que a gente faz? A partir do projeto luminotécnico que o arquiteto oferece, né, fornece para você, você só vai fazer a distribuição e o equilíbrio de cargas. Você vai pegar as potências de cada iluminação, né, e gerar um dimensionamento de cabeamentos, de disjuntores, de proteções para o circuito de iluminação. Então, por isso que eu elenquei aqui projeto de iluminação. Então, vocês estão vendo, ó, tudo que eu preciso para esse projeto industrial, ó, projeto de aterramento,
Isso daqui, ó, basicamente, né? Eu nem precisei olhar no item, até um aluno me mostrou aí, né? Certa vez aí, no material didático. Esses aqui são básicos, isso aqui não tem como esquecer, né? Depois de já ter bastante experiência. O projeto de SPDA, né? Que é o quê? A captação de descarga atmosférica, as descidas e também o aterramento, né? Não confundam, viu, gente? O projeto de SPDA, ele vem, né, com a parte de captação de descarga atmosférica, descida e aterramento. Agora, o projeto de aterramento, eu posso fazer só apenas o aterramento. Ele não é o SPDA. O SPDA tem aterramento, mas o aterramento por si só, ele não é o SPDA. O SPDA é um projeto maior, né, do que o de aterramento. O aterramento, ele é um elemento. É igual o carro, né? A roda é o carro? Não. Mas a roda faz parte do veículo, né? Para o veículo rodar, né? Para ele funcionar, né? Para ele conseguir andar aí nas vias, né? Beleza? Dimensionamento, especificação dos equipamentos e materiais elétricos, né? Esse as-built, dependendo do projeto, quando você vai fazer uma reforma, por exemplo, ou até mesmo no escritório que eu trabalhava aí, né, o pessoal lá da Jaime Câmara, eles estavam fazendo, eu sei que no início era até 2016, depois eles deram uma estendida no prazo, acho que era até 2012. A gente fez um projeto lá de reforma, lá na organização Jaime Câmara, né, a filial aqui da Rede Globo, e na época só tinha os circuitos, né, de, é, de transmissão analógico, né? Então, qual que era o nosso trabalho? Dimensionar, né, a partir dos projetos específicos deles lá, né, dos especialistas, dimensionar, eles entregaram o projeto de transmissão de sinais digitais, né, que é a TV, a chamada TV digital, né? Também isso se estende ao sistema aí de rádio, né? Ou seja, rádio digital, né? Na FM, né? Na frequência média. E eles forneceram para a gente o projeto, a gente viu as potências, né? Que os equipamentos, os transmissores aí necessitavam, né? Para gerar e transmitir o sinal, né? Para o público, né? Daí a gente fez esse levantamento, né? Pegou a potência, ó, nós vamos utilizar esse tanto de equipamento. Daí a gente pegou aquele tanto de equipamento que eles precisavam para cada unidade, vimos qual que era a potência. A partir dessa potência, a gente dimensionou cabeamento, dimensionamos proteção, ou seja, os disjuntores na parte de baixa tensão, né? Na parte de média tensão, o elo fusível que vai proteger o transformador, né, o primário lá do transformador. Então a gente fez e a distribuição de cargas, ou seja, o equilíbrio de potência entre as fases A, B e C. Então esse foi esse foi um projeto que eu vi o nome aqui As-Built, né? E ele foi chamado de As-Built, ou seja, o como construído do projeto elétrico. Vamos supor que já existisse um projeto, né, algo executado de SPDA, né, de aterramento. Daí o que que a gente ia fazer? A gente iria levantar o que já estava instalado, né, fazer a manutenção do que porventura não estivesse funcionando, né? E daí a gente geraria o as-built do SPDA, as-built do elétrico, as-built do CFTV, né? E por aí vai, né? Ou seja, o como construído. O como construído, você já tem algo ali implantado, algo já projetado, algo já funcionando. Daí você vai levantar aquilo que está funcionando, gerar um projeto para aquilo e provavelmente você está fazendo isso para acrescentar mais cargas, né? Ou porque o anterior ele foi instalado, mas não tem projeto, ou o projeto sumiu, né? Ué, como assim, professor, o projeto sumiu? Só para vocês terem uma ideia, os projetos elétricos ali da Jaime Câmara, da unidade que a gente estava cuidando, né? Uma das unidades, eles estavam em disquete, numa pasta suspensa,
lá dentro da sala do RH, né? Então, e assim, dos 7 disquetes, um não estava funcionando mais. Os outros, até a gente tinha uma máquina lá, né? Uma máquina com, ainda era comum disquete, né? Aí essa máquina que a gente conseguiu pegar o projeto original, né? Em AutoCAD para a gente poder fazer a alteração. Outro item aqui, ó, tá vendo que eu estendi mais aqui, ó. Olha, as build, anotação de responsabilidade técnica, no caso, se for um engenheiro, né, que vai ser o responsável. Se for um técnico, é uma RRT, né? Mas vou até colocar aqui, ou RRT. Isso aqui é só para diferenciar, viu? Quando fala RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, você já sabe que é um engenheiro que está gerando ou tem que gerar, né? Para os engenheiros. Ou RRT, né? Que é a registro. Ah, lembrei aqui, é registro de responsabilidade, né? Vou até aproveitar que o já está escrito aqui, ó. Geralmente a gente coloca as letras maiúsculas aqui para a gente lembrar, ó. Aí para os engenheiros é uma RT, né? Anotação de responsabilidade técnica. Ou registro de responsabilidade técnica, RRT, né? Que é a sigla. Então, se você vê lá, não, aqui eu tenho uma RRT. Então, você já sabe que foi um técnico, né? Para, já que no caso é um curso de eletrotécnica, né? Então, para o eletrotécnico. Deixa eu salvar aqui. Isso aqui, ó, eu sempre vou aumentando. Dependendo da aula que eu lembro, alguma coisa que eu esqueci, eu coloco aqui para vocês. Então, a aprovação junto à contratante, se tiver no escopo, né? A gente viu que não estava, né? Mas eu resolvi colocar mesmo assim, tá bom? Para vocês verem que o. E se vocês olharem na apostila do curso, está falando lá. O as-built, né? O como construído, a revisão dos documentos conforme o que está construído, né? Para você até poder saber o que que você tem para você adicionar uma máquina nova, né? Por exemplo, você tem uma máquina de corte a plasma e uma dobradora aí de chapas, né? Uma calandra, por exemplo. Daí você tem que adquirir mais duas máquinas de corte a plasma, né? Ou vão pegar uma de corte a plasma e outra com jato de areia, né? E mais, né, duas calandras aí, dobradora de chapa aí. Então você precisa saber o que que você já tem. Ah, eu sei que eu tenho uma calandra e uma máquina de corte a plasma. A partir da potência que você já sabe, né? Aí você vai procurar saber a potência, o tipo de alimentação, provavelmente eletrifásica, né? Para aí você colocar, né? As duas máquinas a mais, uma de corte a plasma. A de corte a plasma aí, ela precisa ser uma máquina mais robusta, né? Ou ela tem um transformador próprio. A de jateamento de areia aí, né? Você tem um circuito lá que ele é combinado aí com pneumático. Se não me engano, tem um pneumático lá também. Beleza. Diagrama de interligação, né? Se for o caso aí, né? Essa interligação, o próprio diagrama unifilar, ele mostra isso. Diagrama, né, do centro de distribuição aqui, né, do lado de combustíveis, né? Esses é porque é um geralmente, né, esse centro de distribuição de combustíveis, pessoal, ele tem tanques maiores, né, bem maiores do que teria
num posto de gasolina aí, por exemplo, né? Então, o pessoal, além de, né, de fazer o beneficiamento ali, né, do, do petróleo aí, no material que eles têm, né, o processo lá de fracionamento, né, a coluna de fracionamento, que parte ali você vai utilizar como insumo para construção civil, por exemplo, para construir estradas, outra parte ali que for na coluna lá de se eu não me engano, é de separação lá, né? Aí você tem álcool, depois, álcool não, desculpa, gasolina, querosene, né? Aí álcool já é outra história. Então, esse diagrama funcional ali do processo produtivo, né? Obviamente, para esse processo rodar, ele tem um maquinário elétrico ali que faz a partição e o fracionamento aí dos derivados de petróleo, né? E daí cada derivado de petróleo ele é armazenado, né, vamos dizer assim, em um reservatório, um tambor ali, né? Que aí ele tem proteção, né? Geralmente de combustível eles chamam de reservatório, né? O armazenamento jaquetado, porque ele tem a parte metálica, né? E tem uma parte externa no reservatório de posto de combustível também assim. Em uma parte externa desse reservatório, a parte metálica, eles têm uma jaqueta, literalmente, né? Como se fosse uma jaqueta mesmo, de polímero, plástico aí, né? Para evitar por exemplo, uma descarga elétrica aí, né, para isolar, e também a parte metálica, ela deve ser acoplada no aterramento, que por sua vez está interligado com SPDA também. Então, essa parte, o grau de risco para combustíveis, ele geralmente é um grau de risco, se não me engano, acho que nível 3, é um nível alto aí, dentro aí da nomenclatura de risco aí do pessoal da segurança do trabalho. Diagrama unifilar, folha de dados, especificação técnica de alguns equipamentos. Alguns equipamentos têm manual, né? Manual de operação, né? Então, você tem que prever isso, né? Geralmente você coloca um equipamento ali, né? No quadro lá de distribuição, né? Ou um quadro ali de operação mesmo. Aí tem a parte elétrica, tem a parte de automação, né? Geralmente você coloca o projeto, né? Tem uma gavetinha, você coloca ali o projeto. E também você pode deixar ou na parte interna do quadro, né? Ele fica estampado na parte interna do quadro, ou então ele fica, né, junto com o projeto, né? Geralmente é um formato A2, né? Ou A3 aí, né? Dependendo aí do tamanho, né? E da quantidade de detalhes para você colocar, né? Aí ele fica ali disponível para o operador ali poder, né, fazer o manuseio, né, ou até a programação ali da máquina, dependendo do tipo de produção que ele está fazendo. No caso aí, né, ele está está na produção ali, né, extraindo os derivados do petróleo. Então, levantamento em campo, lista de cabos, tá vendo que eu coloquei muita coisa que eu tirei do livro, viu? Memorial descritivo, memorial de cálculo, né? Memorial descritivo ele é mais resumido. O memorial de cálculo ele é especificamente mostrando o cálculo dos quadros, né? Os quadros de distribuição, quadro de carga, demanda, né? Do projeto inteiro, né? Então você tem o cálculo de cabo, de iluminação, SPDA e por aí vai, né? Aí, participação em reuniões, planejamento do projeto, de arranjo de equipamentos elétricos, plantas de força, né? Aterramento, SPDA, iluminação. Agora, o segundo item aqui, premissas aqui, ó. Além do até o item 5.4 aqui, ó, eu fiz um acréscimo aqui, ó. O escopo do projeto está limitado à subestação, né? A SE 360. Então, só vou ler essa parte porque só para vocês entenderem como que você vai fazer o texto aqui, ó. E aos equipamentos locados no interior da edificação, não sendo previstos interligações ou alimentações externas à subestação, né? Então, o projeto elétrico ele está limitado, né, a equipamentos que ficam na parte interna da edificação, né?
não está prevendo eu, por exemplo, colocar uma máquina a mais, né, do que está previsto ali, alimentada por uma alimentação externa àquele projeto elétrico, ou seja, fora dos dois transformadores de 750, né? Lembra que tem dois transformadores de 750 kVA. É isso que ele está falando aqui. Então, os projetos relacionados às disciplinas de civil, instrumentação mecânica, ó, tudo que não tem a ver com elétrica, eu fui colocando aqui, ó. Serviço de escavação, reaterro, concretagem, né? Concretagem, sistema de drenagem, né? Estruturas metálicas, cercas, ar-condicionado, sistema de instrumentação, né, que é uma parte específica da máquina, né, suporte e outros similares não fazem parte desse memorial descritivo. Então, a máquina, a gente só vai fazer um projeto elétrico, você só vai fornecer, você vai pegar a alimentação, né, da distribuição, né, lá pelo 13,8 de cada um dos dois transformadores de 750 kVA, né, dimensionar a carga, ou seja, a potência das máquinas, o somatório que eles têm, e entregar para o cliente. Agora, eu tenho uma máquina aqui, ó, sei lá, eu tenho a sala de controle aqui, né? Eu tenho essa parte aqui de utilidades, a parte de tacagem, tancagem, não sei nem o que que é isso, né? Eu tenho partes específicas aqui, né? Que precisa ou de treinamento dos funcionários lá da DCD Combustíveis, né? Coisas específicas daquela máquina ou daquele processo produtivo, não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é pegar a energia elétrica da redistribuição, né? E dimensionar para que essa empresa, dentro da carga que ela tenha, ela consiga, né, suportar. Apenas isso, coisas específicas. Por isso que eu coloquei isso daqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Ó, e documentos de projeto deverão ser enviados pela Mega DCD através de e-mail ou sistema de gestão de documento. É o que eu falei. O projeto elétrico, ele depende de um projeto arquitetônico, de um projeto civil, né? Então, a DCD tem que oferecer esse projeto. Se ele não tiver, o que que ela vai fazer? Vamos supor que a Mega Projetos Industriais, ela tem uma equipe de arquitetos e engenheiros civis, né? Então, ou então técnico em edificação, né? Então, o técnico em edificação, o engenheiro civil da Mega Projetos, é que vai realizar esse projeto. Acabou o projeto arquitetônico, aí esse projeto arquitetônico vai ser fornecido, né, para a Mega Projeto, obviamente ela que vai estar criando, né, para ela fazer o projeto elétrico. Então, por isso a DCD Combustível não tem, então a Mega Projeto faz? Não, nós só fazemos projeto elétrico, por exemplo, né? Então ela vai ter que contratar, né? Sei lá, o cara legal em engenharia civil, esse escritório que eu acabei de criar agora, para fazer o projeto arquitetônico. Aí depois que o cara legal fizer o projeto arquitetônico, aí a DCD vai fornecer esse croquis, né? Esse projeto arquitetônico para a gente fazer o elétrico, né? Para a gente jogar o elétrico e tudo, né, relacionado ao SPDA, né? Nesse arquitetônico. Por isso que eu coloquei em amarelo aqui, ó, depois do 5,4 aqui, ó. Ainda coloquei um item a mais aqui, ó, 5,7. Não será previsto levantamento de campo para realizar um as-built, né? Um como construído. Ok. O que que é isso? Vamos supor que, né, dentro desse projeto está fazendo uma ampliação, né? Então, essa ampliação eu preciso pegar o que já tem para eu dimensionar, né? Igual do elétrico que eu expliquei agora há pouco, mas eu estou falando isso na parte civil, né? E eu vou criar esse novo desenho, né, baseado no que está construído, né? Lembra que eu falei? Tem um como construído, né, o as-built do civil, do arquitetônico, do elétrico e tudo quanto é sistema que você imaginar. Se esse sistema tem uma parte já rodando,
vai ter um projeto de levantamento que ele é chamado as-built, qual que é a situação atual, né, desse projeto. Aí você tem uma fotografia na forma, né, de levantamento, né? Aí você vai colocar num desenho, você vai pegar a prancha ali, fazer o desenho ali. Teve uma vez que eu fiquei 2 meses só levantando o que tinha construído, por exemplo, lá da Jaime Câmara. Então, não será previsto levantamento de campo, ó, devendo a DCD providenciar os documentos impressos com as marcas de campo indicando as alterações de projeto realizada na montagem. Cabe à MEGA atualizar o documento do projeto com base nessas informações que a DCD passar. Beleza? Vamos para o item 6 aqui. Já está acabando aqui, ó. Então, ó, vocês estão vendo que só tem até o item 6.5 aqui, ó. Aí, o que que eu acrescentei aqui mais aqui, ó. Solução proposta incluir as exclusões, né? Ou seja, o que que você vai tirar, o que que não está contemplado, né? Ó, itens não contemplados na proposta, conforme o memorial descritivo, né? Esse documento aqui, né? As atividades listadas abaixo não foram consideradas nessa proposta. Então, tudo que eu estou listando aqui, ó, alimentação das cargas supridas pelo, por essa planta aqui, a PN 360, né? Localizados na subestação 360, essa alimentação, né, não está incluída, ou seja, o transformador ele já está alimentado pela concessionária local, já está lá, ó. Já tem dois, né, no caso, tem dois transformadores de 750 kVA de carga, né, que vem lá da rede de média tensão e fornece energia, tá, colocou até aqui a impedância aqui de 6%. E ele, inclusive, ó, ele está aterrado, né? Ele está aterrado, o neutro aterrado e provavelmente, né, aqui está com a cara de um resistor variável para melhorar o valor, né, da resistência elétrica para ele ter mais. Geralmente você faz isso em subestação de potência, né? Nesse caso aqui, por conta do grau, eu estou chutando que é o grau de risco, né? É uma instalação com alto grau de risco, porque ela mexe com derivados de petróleo, então tem um alto risco aí de inflamabilidade, né, e de explosão. Então, análise de consistência do projeto básico, análise dos documentos fornecidos dos equipamentos elétricos, igual eu falei, coisas específicas de cada equipamento, de cada especificidade, não é de responsabilidade da DCD, é de responsabilidade de mencionar o que já existe e fornecer alimentação elétrica, né? Coisas específicas, tipo qual é um CLP lá, qual que é o ajuste de velocidade que o CLP ele vai fazer um ajuste ali manual ou baseado, né, num sensor que o próprio computador do CLP vai ficar monitorando ali esse sensor, se é um nível de tensão ali, por exemplo, num barramento, né? Então, essas coisas muito específicas aí, que é própria do equipamento, que é própria dos especialistas da área aí né, de separação aí dos derivados do petróleo, né? Então, coisas muito específicas não tá no escopo do projeto, ou seja, não está previsto. Assistência técnica, montagem, né? Inclusive, máquinas específicas já tem que estar montada. Por exemplo, no escritório que eu trabalhava, a gente fez um projeto elétrico para uma ressonância magnética, também tinha uma tomografia computadorizada, né? Basicamente, a tomografia é um raio-x, né? Só que ele tem processamento digital de imagens aí, né? Para melhorar, né, o raio-x aí. Então, coisas específicas, né? Como um transformador próprio para alimentar, isso é coisa lá
A gente só vai fornecer o dimensionamento. Que transformador que eu vou utilizar? Ah, vamos utilizar, por exemplo, um de 75 kVA. Então, ó, a potência dele é tal, precisa de um 75 kVA, né? Então, esse de 75 kVA é que vai fornecer, né, energia só para essa máquina, ou para essa ressonância, ou para essa tomografia rodar. Então, essa especificidade, por exemplo, se não me falha a memória, era da Philips, né? Então, o fabricante, a Philips, é que fornecia o transformador, né? E até o procedimento de montagem lá, que a máquina, pensa, né? Uma máquina de uma ressonância magnética, ela tem um eletroímã aí, né? Um magnetron aí muito forte, né? Uma tomografia, ela tem partes ali que são radioativas, né? Então precisa dos próprios técnicos da empresa fazer a montagem no local. O que que vai ser de responsabilidade do projetista elétrico é apenas dimensionar a carga e fornecer o projeto. Se eu fosse fazer execução, né? No caso aqui não vai fazer nem execução, né? Se eu fosse executar, fazer a montagem, também não estava no escopo do projeto. Assistência técnica, montagem, o book de projetos, comissionamento, que é o primeiro start, né? É custo de translado, então tudo que isso que é externo o projeto não. E eu coloquei uma lista grande aqui, viu, pessoal? Depois você deu uma olhada melhor aqui, ó, nos itens de 6.3 até o 6.22, viu? Depois que eu fornecer a aula gravada aí para vocês. Então vamos lá para o item 7, que falta pouco aqui, ó. Valores de pagamento, né? Eu nem coloquei o valor aqui, pessoal. Eu não lembrava, ó. Se na sua, né? Eu vou até pegar aqui, ó. Vou pegar o total geral aqui, ó. É, tá dando um erro aqui no. Acho que deu para copiar aqui. Deixa eu ver aqui se dá para. Não, professor, larga de ser preguiçoso. Tá bom. 41. O bom ponto, né? Que eu tô colocando 41.000, né? É 349. Já vou deixar o valor aqui, né? Que é baseado nesse modelo que eu fiz aqui, ó. Né? Aí você coloca aqui, né? 41. Vou aproveitar aqui, que acho que agora vai dar certo. Beleza. Então, vocês estão vendo, ó, foi baseado no levantamento, né, de valores unitários, ou seja, de cada serviço e do valor que cada profissional cobraria aqui, né? Junto com os impostos, eu coloquei aqui. Então, esse é o meu específico. O seu, você vai informar aí. Salvar aqui para não esquecer. Então, basicamente, né, por que que eu coloquei, ó, deverá ser efetuado o pagamento, um sinal de 10% do valor global, né, com os impostos, né, é, da proposta 30 dias após a assinatura. É relativo, viu, pessoal? Coloquei só um dos exemplos reais que pode acontecer na empresa que você trabalha ou na empresa que você criou, né? É, uma coisa que acontecia, geralmente a gente pedia era, dependendo do projeto, a gente pedia 40%, ou então eles pagavam 40%, aí 30%, mais, né, por exemplo, é, tinha duas formas, né? Era 40, 60%, né? 40 no início, 60 na entrega. Às vezes a gente aumentava um pouco essa porcentagem, né? Mas geralmente era 40% no início, né? Na aceitação da proposta,
e 60% no final na entrega, na entrega do projeto. Se fosse com aprovação, essa porcentagem ela diferia um pouco mais, né? Por exemplo, estou chutando aqui, ó, sei lá, 30% na aprovação, né, da proposta. Mais 30% na, na entrega do projeto em si. E os outros, né, os outros 40% faltantes na aprovação do projeto frente à concessionária elétrica. Então, vocês estão vendo que tem várias opções. Eu coloquei essa, peguei até de um projeto lá, né? Pagamento de um sinal de 10% no valor, como é um valor muito grande aqui, né? A porcentagem foi menor. Mas é aquela história, né? Você, né, o pessoal lá da parte de economia e da empresa, né, que sabe que tem os recursos, né, sabe qual que é a porcentagem mínima que eles vão, né, para o sinal para esse projeto aí. Tem empresas que cobram e eu acho que não eu acho que é certo, né? Eu acho que antigamente, se você escutasse assim, ah, não, a empresa está cobrando para fazer orçamento. Mas pensa comigo, pensa você, uma empresa, você tem, sei lá, 50 funcionários, e esses 50 funcionários trabalham para você todo dia. E vamos supor que cada um desses funcionários pega quatro propostas, né? É, é, pro- Cada um, né, pega umas quatro propostas de projeto, né, para eles elaborarem, executarem, né? Aí imagina se toda e qualquer proposta que cada um dos 50 for fazer, né, corre o risco de não aceitar. Então tem construtora que a proposta mínima tem até os valores. Eu faço parte de um grupo aí, a maioria é de engenheiro civil, tem engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu sou também engenheiro de segurança, né? Que a gente compartilha aí, ó, o valor de um projeto, aí depende da metragem quadrada, né? Um projeto que tem 2.000 e tantos metros quadrados, a proposta básica é R$ 300, né? Então a gente tem que cobrar, porque senão o pessoal fica só pedindo proposta para você, pega o valor que você forneceu, você fez, teve todo um trabalho pagando funcionário, né? Pagando aluguel de escritório. Aí pega o valor que você orçou e daí ele mostra para um, ah, não, eu faço por menos aí, né? Ou seja, você que teve todo o trabalho, o outro só teve o trabalho de olhar, não sei se esse cara cobrou que eu vou fazer só um pouco para eu pegar esse projeto. Está entendendo? Né? E dependendo da situação do escritório dele ou desse profissional aí, às vezes esse valor para ele não compensa, né? Então, ele simplesmente é para pegar o serviço mesmo, né? Aí por isso que há um acordo aí, né, vamos dizer assim, coletivo, que tem uma tabela que, dependendo da metragem quadrada do empreendimento, o valor da proposta, né, tem um valor, R$ 300. Eu já vi até empreendimentos aí gigantescos aí de 5 mil, só a proposta técnica, só para vocês verem. O que mais? Validade, né? 30 dias a partir da sua emissão. Esse daqui né, eu peguei também, ou 10 dias, né? A partir da emissão, da entrega. Coloquei 30 dias aqui, que é um projeto maior. Mas, basicamente, os projetos menores que a gente pegava lá era 10 dias. Deixa eu ver o que mais. Os anexos, né? Que é a planilha aqui, ó. A planilha de preços. Ou toda hora eu erro isso. A planilha de preços unitários aqui, né? Que é esse arquivo aqui, ó, que você utilizou, né, para fazer o levantamento. Coloquei uma ressalva aqui, ó, incluir, se for o caso, outra planilha. Porém, como só existe essa daqui, né, você vai deixar só esse arquivo, né? Então, você vai falar qual que é o nome desse arquivo, né? Ó, SA1, planilha de preços unitários. Coloquei Pablo aqui, que era para eu diferenciar do modelo padrão aqui, porque esse modelo foi o que eu elaborei aqui para a aula nossa. Então, né, tem uma mensagem final aqui, resolvi deixar a mesma, né?
Aí você coloca, né, o seu nome aí, né, a sua matrícula, o cargo da empresa e tal, né? Geralmente empresas aí, ó, por isso que eu coloquei, né, tá até aqui, ó, do original, ó, dados sobre o cargo, empresa, contatos, endereço devem ser fictícios, já que é um exercício aí simulando o que acontece aí na vida real, né, quando a gente elabora uma proposta de, né, de projeto no caso nosso aqui de projetos elétricos, né, para empresas, tá bom? Então é isso, pessoal. Demorei um pouquinho a mais aqui, mas foi necessário essa matéria aqui de projeto industrial. Ela é um pouco mais complexa aqui. Vou salvar aqui que eu fiz algumas alterações. Sempre quando eu ministro essa aula aqui, algumas coisas a mais aqui eu coloco, que eu esqueço, né? Eu coloco aqui, aproveito e enriquece mais a aula. Então é isso, pessoal, né? Fiquem com Deus, né? E daí até amanhã vai estar disponível aí, né? Eu pedi para Flaviane, né? A nova monitora de vocês, já comentei, né? Não é mais a antiga e a Stephanie. A Flaviane aí vai colocar a aula de hoje, tá bom? Então é isso, Leomar, fica com Deus, né? Vou parar aqui a gravação e até a nossa próxima web aula. Professor, Sim, pois não. Tá o senhor dúvida? quer que essa aí é a atividade 2, correto? Isso, atividade 2. O senhor quer que faz daquele jeitinho, de uma folha ao 7, tudo escrito em amarelo ali, o senhor quer que faz daquele jeito? Eu coloquei em amarelo, que é para vocês conseguirem diferenciar. Porque na primeira vez que eu dei essa aula, eu não grifei as partes, aí ficou muito ruim para o aluno entender. Eu posso fazer o seguinte, eu posso gerar aqui um PDF dele e pedir para a Flaviane colocar como modelo para vocês utilizar. Fica bom assim? Fica. Não, mas a pergunta é o seguinte, aí no caso tem que é copiado, né? É copiado. Então, Uma é com folha ao aquela. 7. Eu só grifei para a gente conseguir ver o que que era diferente, o que que era igual aqui, até para ficar mais fácil para eu ministrar essa aula. Entendi. Eu falo assim, para mim fazer o Uhum. exercício, para enviar para o senhor, eu tenho que pegar uma folha de chamex e copiar, vamos dizer, de 1 ao 7, lendo, copiando, fazendo um resumo. Aham, ou digitando, né? Dependendo aí. Você pode fazer no próprio arquivo mesmo. Aí eu só Deixa eu falar. pus, se você quiser colocar com essa grifado, né? Igual eu coloquei de amarela ali, de laranja, pode pôr. Eu só tive essa ideia porque nas primeiras vezes que eu ministrei essa aula, ficou muito confuso para o aluno, que aí eu tinha que selecionar, e aí na hora que eu tirava a seleção do mouse, aí saía, né? Aí eu falei, não, eu vou pintar esse negócio aqui. Certo. E o senhor deixou liberado lá na plataforma para enviar 7 folhas, um exemplo? Sim, eu vou pedir para Flaviane colocar. Quer ver? Ó, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Porque às vezes eles põem limite de folha e não dá para enviar, sabe? Não, O exercício. então, não, você coloca num arquivo só, entendeu? É porque você tira a foto, não é? Eu tiro print, aí eu leio e faço um resumo. Entendi. Mas tem como você, no próprio print ali, é porque você faz tudo no celular, não é? Ou não? Eu faço é copiar, professor. Eu pego folha de chamex e copio. Eu Ah, copio. entendi. Ah, não entendi. Então, aí esses prints aí, você pode juntar ele em um só. Você pode, por exemplo, vamos supor que todos esses da atividade um eu quisesse mandar, né? Você pode vir aqui, ó, selecionar e aí, por exemplo, como eu tenho instalado esse WinRAR aqui, né, o compactador, ó, aí eu pego, aí porque tem um aberto aqui, ó. É porque tem um arquivo que está aberto aqui, por isso que ele não printou aqui, ó. Aí ele pegou todos esses arquivos aqui e juntou nesse ATV1. Aí você só manda esse ATV1 compactado, né? E que aí eu pego, abro ele e corrijo. Você pode fazer isso também.
O senhor falou que tem como o senhor vai pedir para a moça fazer um PDF de tudo isso só e enviar? Como é que o senhor falou? Não, eu faço o PDF aqui, aí ela vai criar uma pasta, bem aqui, ó, em cima da aula de hoje, uma pasta com esse modelo aí, tá? Ah, entendi. Beleza? Que aí para ficar fácil de você ir olhando, né? Para ver no que você tem que alterar e o que não tem que alterar. Que eu achei bem melhor, assim, por isso que eu coloquei, eu pintei literalmente lá para eu poder até na hora identificar para a aula não ficar muito cansativa. Essa daqui, ela é canseira mesmo, essa atividade aqui, ela é enjoadinha mesmo. Beleza? Aí a Flaviane vai colocar aqui, ó, em cima da aula, em cima da web aula 3 aqui, uma pasta, Então tá tá, bom? beleza. Então tá. Obrigado, senhor. Com Deus. Ou de nada, fica com Deus também. Parar aqui a nossa gravação.